Queridos, essa aula é maravilhosa, ao mesmo tempo rápida. Por quê, irmão? Ela é muito simples de fazer. Que é o que? É quando você vai escolher um tema para a sua mensagem. Quando você vai fazer um tema para a sua mensagem. E eu vi, irmão, dando aula para os mentorados, para os meus alunos, para os diversos alunos que nós temos, que eles têm uma grande dificuldade para escolher o tema para pregar a mensagem. E qual que é o grande erro que a maioria dos alunos cometem ao escolher um tema? Eles não vão para a Bíblia primeiro. Eles simplesmente estão caminhando, vem na cabeça dele um tema, e ele então já tem um tema, vamos supor, a importância de adorar a Deus. E o que eles vão fazer? Eles vão procurar um texto para apoiar o tema que eles estão falando. O tema que eles querem passar para a igreja. E essa maneira é incorreta de você buscar o tema. Porque o tema ele tem que surgir exatamente do texto. E não você arrumar um texto para apoiar o tema. Igual, por exemplo, irmão, o tema ele flui de forma natural. Você não precisa ficar desesperado. A primeira coisa que você faz, esquece tema e vai para o texto. Por que eu deixei essa aula aqui por último? Porque são 5 elementos. O tema, a introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. Ok? O tema deveria estar lá na frente, mas não. Eu me preocupei primeiro em estruturar toda a mensagem primeiro, porque depois que a mensagem estiver estruturada, que você já leu o texto, você já analisou o texto, você já avaliou o texto, agora então você já achou um tema. Então vamos supor, nós falamos sobre Jonas. Aquele tema lá que nós encontramos é o preço que pagamos ao desobedecermos a Deus. Da onde que surgiu esse tema? Do próprio texto. Porque quando nós vamos para o texto, nós vemos os marinheiros pagando um preço. Qual o preço que eles pagaram? As bagagens, as riquezas, teve que ser jogada no mar. Então eles demoraram anos, talvez, para adquirir aquela riqueza, aquelas fazendas, e ele jogou tudo fora, perdeu. Por quê? O preço da desobediência. Outra coisa, quase que eles perdiam a vida além das riquezas. Por quê? Porque tinha alguém em desobediência ali. Então aquelas pessoas que cercavam Jonas, quase que elas perdem a vida. Logo, queridos, você está entendendo que depois que eu fiz essa leitura do texto, depois que eu fiz essa leitura, é que esse tema surgiu. Então, irmão, você não precisa ficar procurando tema na cabeça. Você tem que fazer o quê? Ir para as Escrituras, começar a ler as Escrituras, e depois que você lê, automaticamente o tema vai surgir das Escrituras. E depois disso, irmão, que o tema surgir, você vai começar a dividir a sua mensagem em tópicos. Então vai ser mais tranquilo. Então, todas as vezes que você for colocar um tema na sua mensagem, irmãos, evite primeiro criar um tema para depois ir para o texto bíblico. Isso aí pode surgir muita heresia também. Então, você vai fazer um combinado comigo aqui. O tema que você vai colocar na sua mensagem, você vai ter que ir para o texto primeiro. O tema, ele vai surgir do texto. Ele vai emanar do texto de forma natural. Irmão, faça o que eu estou te falando. Quando você começar a fazer a leitura do texto, você vai ver que o tema ele já vai surgir para você. Então, todas as vezes que você quiser criar um tema, vai para o texto. Então, tira do seu vocabulário esse negócio de criar um tema. Você vai para o texto, leia o texto, e depois que você lê o texto, automaticamente o tema ele vai surgir para você sem nenhum tipo de problema. Combinado assim? Pastor, como que eu faço para fazer um tema? Vou ler o texto, depois que eu ler o texto, o tema ele vai surgir para mim e está pronto, acabou.